8h41, estou aqui conversando, já estou conversando aqui com o Thiago Gaules e Eduardo Barreiros. Primeiro colocar, são moradores, empreendedores, né? E aí o Thiago pode se apresentar aqui, eu gostaria também que nós tivéssemos aqui tanto a apresentação do Thiago quanto do Eduardo, para que as pessoas que não o conhecem se situam. Thiago, bom dia. Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cidade, né? É um prazer a gente estar aqui participando com vocês e contribuindo. Tu és o quê na... Eu sou médico veterinário, médico né? veterinário. A gente tem uma propriedade lá na Madre, que a gente adquiriu aí faz 3 anos, tem uma outra propriedade que a gente cria gado arrendado e tal. E a gente também sou vice-presidente da Associação dos Pecuaristas aqui da região sul de Santa Catarina, né? E a gente está bem envolvido aí com o pessoal das outras entidades todas, então o Comitê Municipal de Desenvolvimento Rural, né? Quer dizer, o pessoal do vocês sindicato, a gente está articulado. Fazem parte de um grande grupo tal, que utiliza daquela pensar, área. Ajudar tal, né? a pensar aí as soluções para todo mundo, né? No caso aqui, o Eduardo. Bom dia, Eduardo Barreiros. Tu também está na mesma situação, Eduardo? Na mesma, Milton. Bom dia, Milton. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. Estamos aqui em nome da comunidade da Madre, né? Tu é madreiro também? Eu sou madreiro de raiz, nascença. Agora deixa eu perguntar aqui. Tu é madreiro da parte seca aqui embaixo dos Williman ali, ou tu é lá também dessa parte nova? Eu tô na altura ali do bairro Morrinhos, né? Ah, tu tá no Morrinhos. Tu tá naquela região do Morrinhos. Pra cima ali. Ou seja, tu tens um acesso pra lá que é no final da Madre, né? Isso ou aí. então você tem que voltar aqui pela região Medeiros. Isso aí. Eu até tava dizendo isso hoje, porque conforme a situação, porque ontem como a Madre tava alagada lá embaixo, porque o rio subiu muito, o rio jogou água no Rio da Madre, o Rio da Madre transbordou, alguns tentaram fazer isso pela região Medeiros, e aí complicou, ficou pior ainda. Nem a né? caminhonete 4x4 da Defesa Civil passou. Nem aquela caminhonete. Precisou né? do trator do Gaulês aí, de um empurrãozinho para sair de lá. E o Gaulês, qual é a tua propriedade, Gaulês, mesmo? Que tu fala A gente que... tem o casarão, aquele lá perto da ponte de madeira, a antiga casa dos Williman, dos Bombeiros. Ah, então, hoje tu aquela tens o propriedade casarão nossa, aqui já há lá, é 3 de anos. vocês. Uhum. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O grande problema que eu vejo hoje é que eles vão transformar aquilo que era um barranco, né, que foi um barranco criado estrategicamente para que as máquinas pudessem ser deslocadas e ele servisse de armazenamento, era o próprio material que era retirado e jogado ali, criou um barranco que eu conheci como jovem, com um barranco quebrado, cansei de pescar lá, a gente ia numa estradinha no meio do mato para chegar lá em cima do barranco, era um barranco quebrado, não era uma rodovia, e virou uma rodovia. E essa rodovia foi baixando, vamos dizer assim, o calado não, foi baixando o grade, né? O grade, né, dele. Vai baixando, porque as máquinas vão passando, vão conservando, vai baixando. Esse é o problema hoje, essa rodovia está abaixo do nível? O que acontece? A gente tem as cotas do Rio Tubarão, são conhecidas, né? E o que a gente tem que entender 2 dinâmicas. Uma que Santa Catarina é o único estado hoje, que eu, pelo menos do meu conhecimento no Brasil, que a serra está paralela ao mar. Sim. Então a gente tem essa dinâmica e a gente está num clima subtropical aqui. Então a gente tem essa dinâmica da umidade chegando, não conseguindo passar a cordilheira de montanhas, chovendo, trazendo todo aquele humus que se deposita nas vastas planícies litorâneas que vai de Torres até lá em Joinville. Exato. Né? Joinville chove tanto porque a serra está no mar praticamente. Então ali chove o tempo inteiro. É que nem o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Às vezes chove quase todo dia. Exatamente, entendeu? Então aqui a gente está numa região do Rio Nilo, né, de Santa Catarina. E aí são vastas planícies férteis, altamente produtivas, então tem recorde de produção de diversas atividades aqui, né? E aí o que acontece? Essa dinâmica sempre leva aí a ciclones e tudo mais, e a dinâmicas de chuva e maré que levam aí 4, 5 dias. Né? Quando a gente não tinha... Quem formou essa região toda foi justamente essa dinâmica. Quando a gente fez a retificação do rio, e esse rio foi pensado para ter as bordas mais altas e uma largura muito maior e uma dinâmica de vazão reta, o máximo possível, né? Para conseguir romper a maré lá e passar. Sim. Tanto é que a água não passava por cima até 2 anos atrás, antes de começar a obra. Ela não passava por cima, não passava. Ela tinha uma calha, né? Ela começou a passar quando uma vez lá se abriu buracos no barranco para a água da chuva que estava em cima da pista escoar. Aí quando o rio subia, ele entrava por ali. Entendeu? E qual que é o problema? Aquela estrada, ela foi construída como um dique, porque pensa, era um banhadão. Quando vieram fazer a obra da retificação, eles precisavam depositar aqueles materiais, fazer uma área elevada para os caminhões e máquinas e tal, seguir avançando, né?
Naturalmente, quando se tem um banhadão com uma estrada elevada de 6, 7, 8 metros de altura, que era Antigamente era isso. Eu me Entendeu? lembro que a gente passava lá em cima, o rio tava Por lá isso que era um embaixo. barranco Descia quebrado, porque era um barranco, barranco no meio do nada, né? Sim, era um barranco Tem, quebrado. tem moradores lá que, por exemplo, o Tia Cabrita lá fala que o pai dele falava que era mais alto que um poste do Sim, do era campo, alto, era né? alto. Então, eu A não gente cheguei descia, conhecer. a gente descia no rio para originalmente- pescar e tinha que E tinha que subir, descer subir um Que escadão. originalmente a construção era essa, né? Era É. você tirar o sedimento do rio e fazer nele uma Exatamente, defesa, fazer um dique exatamente. para defender a área lateral. Isso foi E ao se- passar E aí, dos anos ela foi se desgastando. Naturalmente, o que acontece? Passaram-se 40 anos, a prefeitura, tanto em Laguna como em Tubarão, passava patrola, porque era uma demanda da comunidade e tal, né? E naturalmente aquela estrutura elevada se tornou uma estrada natural, né? E aí depois saiu a ponte do Rio Corredor lá embaixo, que deu acesso ao litoral, então virou uma estrada importante. Sim. E aí o que acontece? Passaram-se 40 anos, a estrada, o nível da estrada tem pontos que está 2 metros abaixo do nível que ela era, no mínimo. 2 abaixo É. do nível. Então eu precisava ter uma cota ali de 5 metros, 5 metros e meio, eu estou com regiões com cota de 3 metros. Sim. Né? E aí qual que é o problema? Existia na lateral da estrada uma cerca de arame. Né? Certo. Essa cerca de arame estava em cima da estrada original. Sim. Ou seja, a máquina quando passava não passava, porque tinha a cerca ali. Então eu tinha na lateral da estrada um barranco de 2 metros de altura. Sim. Quando o rio subia, esse barranco segurava. Correto. Entendeu? Não e aí, mesmo deixava- que a estrada estivesse abaixo, o barranco deixava, segurava. não deixava. Depois, quando abriram bueiros ali para sair para o rio, sem problema. Mesmo que entrava água, eram poucos os buracos, não dava tempo nessa dinâmica de 4, 5 dias de chuvas aí a transbordar tudo do jeito que foi. Sim. Beleza. Quando foi feito o projeto, né? E aí é um projeto feito a várias mãos, então é financiado pelo governo do estado, é elaborado pela Amurel. Ó, aí nós estamos com a imagem clara que as pessoas Então, vão, ter, por exemplo, vão aqui, ó, entendendo. essa água que tem na lateral da estrada é a água do rio, é o nível do rio que entrou por aberturas que foram feitas ali, ó. Ah, é o nível Isso do aqui- rio. isso aqui é a drenagem, é a drenagem isso não que havia faz- antes, né? Não. Essa Esse vegetação segurava, O né? material que tá aqui estava aqui, ó. E aqui nós tínhamos um barranco de 2 metros de altura. Olha só que Entendeu? loucura. Então o que acontece? O projeto se pensou, quando foi feito o projeto, ele se pensou em uma pavimentação simples da estrada. Sim. Então ele não foi pensado a estrada como um dique, né? Depois a gente até na época fez um movimento e tal. Tá, tu já detectou naquela ocasião que estava Sim, fazendo a coisa errada. Não é questão de errado. A gente acabou procurando entidades, né? Então, o Sindicato Rural, o Comitê de Municipal de Desenvolvimento Rural, mandamos ofícios e tudo, mas tivemos reuniões, fomos recebidos na Murel, a Prefeitura. Então, Ou seja, todo mundo está tentando achar uma solução, né? Só que existem amarras legais. Mas é o seguinte, Tiago, esse problema não é desconhecido. Não. Esse problema foi detectado. Isso foi previsto. Isso. Então é de se perguntar o seguinte, eu não estou aqui fazendo campanha contra o financiamento, nada disso. Não estou fazendo campanha contra a estrada, eu quero a estrada. Só que... E nós também. Só E que, deixando bem claro, do jeito a que está nossa sendo intenção é feito, nós estamos resolver uma criando, situação. nós estamos botando um bode na sala. É. Se fizer desse jeito, nós estamos botando um bode na sala. Ou para, reavalia e vê o que vai acontecer, Que é o mais porque correto. senão daqui a pouco, a qualquer chuvinha em Tubarão, fecha, bota uma cancela aqui na... Por exemplo, O que vai acontecer Ontem- é que ela vai estar ontem- asfaltada e a água vai estar passando por cima do E vai asfalto. destruir o asfalto e tá vai acessando destruir a comunidade tudo, igual. é. Então, E aí é pior, Milton, sabe por quê? Porque se chega água... Porque o asfalto ele não aceita água de baixo para cima. Exato. E aí eu sou veterinário, os engenheiros vão saber explicar melhor isso. Então, quando o asfalto romper ali com um rio de 500 metros de largura quando ele está cheio, essa água vai começar a correr por cima do asfalto, vai cavar um buraco e aí nós vamos sair da cota de 3, que é essa cota da estrada aqui, ó, para uma cota menos 3, que é a cota do terreno aqui, ó. Meu... você vai, E aí, você vai isso aí abrir vai uma ser barreira uma- no muro, né? A gente Aí isso já é uma teve só esse contenção. exemplo. Ó, aí nós estamos, a clara demonstração de que a Ivane Freta está sendo construída como uma rua A Geo baixa. Medeiros, né? A Geo Medeiros está sendo. A Ivane Freta também foi uma cagança que fizeram aqui, uma lambança que fizeram ali. Eu não Desculpa conheço. os meus termos, mas é que tem outro. Já fizeram uma lambança ali que eles podiam ter levantado, mas não levantaram. Toda a vida que daquelas aqui já. Na imagem, né? na imagem você consegue perceber visualmente, né? Que lá do lado Ah, esquerdo tá pertence tudo- à laguna, está totalmente alagado, e do lado direito ainda existe um pouco de contenção. Que é o Só lado que- de Tubarão. Só que se a gente chegar como aconteceu a chuva de maio, que no centro da cidade a água encostou na ponte, as residências da Madre tem 1,5 metro de água dentro. Mais Entendeu? até. Então, na verdade, a gente tem um trecho ali que está mais ou menos da sede do Clube Náutico,
tá? Até próximo à ponte que divide ali Tubarão-Laguna, que precisaria de uma elevação de mais ou menos uns 2 metros. Ali tá baixo ainda, tá tudo baixo. Foi o que foi rebaixado. Então, onde a caminhonete está atolada aqui, ó, nesse ponto, ele necessitaria de mais ou menos uns 2 metros de elevação. Ele defenderia a região. Ô, gente, agora que eu tô observando, deixa eu falar um negócio aqui. Eu tô observando agora com essa imagem da caminhonete aqui. Aquele barranco que tá ali, Tava que é aqui, aquela ó. vegetação, aquela vegetação, antigamente, a gente passava numa rodovia aqui alta, e aquela vegetação ficava na barranca do rio. A rodovia foi rebaixada. Ela foi rebaixada e alargada. Algo que era um dique natural, que era um depósito de terra. Mas não houve uma reavaliação Não, mas do assim, projeto para levantamento do grade Teve. Na verdade, o que acontece? Existem amarras legais que tu não consegue mexer no projeto da forma como... Então, Tá, mas tem limites, né? mas Tem limites. na ocasião foi anunciado, inclusive eu me lembro que o atual governo, eu não estou querendo arrumar culpado aqui, até porque o projeto não foi feito pelo atual governo, mas o atual governo do senhor Jorginho Melo, eles fizeram uma readequação no projeto, eu lembro disso, com acréscimo de valores, porque iriam levantar o grade da estrada. Isso foi o que foi dito. Isso. Daí hoje o que a gente tem, né? Até então a informação que a gente tem. Foi feito, está no limite o projeto, não tem mais como mexer muito no projeto, porque não tem orçamento para isso dentro do projeto, que é possível legalmente, né, ser remanejado. E em novembro do ano passado teve uma reunião na Casa Civil com as prefeituras sobre esse projeto, e aí ficou decidido que a Prefeitura de Tubarão e Laguna iria então... Porque, na verdade, não é toda a estrada. São uma faixa de 5 quilômetros. É uma faixa da Casa de Bomba dos Arrozeiros até um pouco depois da Ponte de Madeira, lá embaixo. Esse pedaço aí passa 1,5 metro de água em cima da pista por 5 quilômetros. Não, então tem que... Entendeu? Isso a gente tem vídeos, tem tudo. Rebaixaram uma borda de uma calha. Na verdade, assim, a estrada ela foi rebaixada ao longo de 40 anos. Sim, claro. Né? Não a obra. Não foi a obra agora. A obra retirou o barranco lateral que, querendo ou não, dava segurança. Era uma proteção. Isso. Por quê? Porque a estrada hoje, até então, ela tinha 5 metros de largura. O projeto da Murel hoje faz com que essa estrada seja de 14 metros de largura com ciclovia. Para quem está nessa imagem ali agora, o rio não está no lado oposto, o rio está por trás da floresta. Sim. Essa floresta... Mas ele atravessou aqui, né? Não, tudo bem. O rio está por trás da floresta. Essa floresta se criou, se solidificou, esse talude, essa calha, se solidificou com o tempo. Só que foram feitas aberturas para que essa água passasse, e essa água está entrando do rio para dentro da... Não, e quando... Para sair da estrada e cair no rio, só que como o rio subiu... O rio joga para dentro. Essa mata verde que você está vendo na lateral é a área de rebaixo, onde cresceu uma vegetação local natural. Né? Sim. E, só que quando tem a cheia, Milton, essa área verde aqui fica submersa. A água entra ali naturalmente. Ela passa. Pô, então o que acontece? O que a gente precisa? A gente precisa aqui na lateral onde está a caminhonete, ó... Levantar. 2 metros. Pelo tem menos. Que levantar 2 metros. Só que não tem recurso para levantar a estrada, nada. Qual que foi a solução? Nessa reunião na Casa Civil, ficou acordado que as prefeituras iriam fazer um dique lateral nessa área crítica de 5 quilômetros. E o fazer? Então ia se fazer um projeto, ia se fazer daí a captação de recurso, o estudo de impacto ambiental, tudo mais. Beleza, estava tudo certo. O que é a reivindicação da comunidade que a gente não sabe mais para quem pedir socorro, porque a gente não está sendo ouvido? A reivindicação então, o ideal seria, vamos fazer o dique agora. Só que não tem nada, não tem projeto, não tem estudo de impacto ambiental, não tem licença, não tem nada. E aí, então, beleza, não tem problema, simples, não precisa parar a obra, mas a gente precisa que nesse pedaço aqui, onde a água vai passar com 1,5 metro por 5 quilômetros por cima da estrada e alagar tudo, a gente precisa que, então, esse pedaço fique um pouco mais atrasado, a gente faça uma contenção aí emergencial, até a gente conseguir concluir... Não botar o asfalto. Até a gente conseguir concluir, pelo menos, Não botar o asfalto enquanto não tiver a solução todo mundo quer estrada, todo mundo quer acesso para a praia, desenvolvimento local, sim, eu também concordo. Escoamento da produção agropecuária, mas a gente quer segurança antes de tudo. Não dá para fazer uma obra politiqueira. E se tocar do jeito que está, querendo asfaltar em cima, nesse nível aí, para fazer para fazer uma política. Existem várias obras. Se não fizer um desassoreamento do rio, o rio tem uma elevação natural porque ele foi sendo assoreado, certo? Correto. Então vamos por assim, se você fizer hoje uma desassoreação de 2 metros do rio, que seria uma aqui, obra emergencial que deveria ser imediata, mas para isso precisa projeto, que custa quase 3 milhões de projeto. Depois a execução disso, que leva um tempo, e mais a captação de alguns milhões de reais para fazer isso. E aí o projeto da redragagem passa de 700 milhões. Durante todo esse tempo, qualquer chuva vai elevar o nível do rio.
automaticamente vai ultrapassar a rodovia, que é uma borda, um dique natural, e vai invadir o bairro. Então você tem sempre ali a área de pecuária, enfim, sendo invadida. Aí se você pegar na última cheia de maio, a comunidade... de maio de maio de 2022. Se na rodovia ultrapassou 1,5 metro por cima da estrada, pega um nível lá e joga isso lá dentro das casas. Então você tem uma comunidade que já sofre com o Rio da Madre, que não tem uma manutenção, tá? Que não é feita uma dragagem, que não é feita uma limpeza. E uma nova coisa, toda a água, a estação de saneamento, aí a gente vai entrar numa outra história. Ainda tem mais agora um depósito de resíduo que tá tocando, né? Deixando o rio inutilizável. Então, se a limpeza desse rio for feita, pelo menos uns 10, 15, 20% dessa água que está no lençol, né? Que fica ali no campo da eira, que cai na comunidade, ele vai escoar por valos menores, que vai sair na Lagoa de Garopaba. Mas se limpar o Rio da Madre também, nessa circunstância aí, com esse rio todo assoreado que está o Tubarão, qualquer chuva maior no Tubarão, levantando esse nível, não jogaria tudo para dentro da Madre, das comunidades da Madre todas? Jogaria, mas você tendo uma calha limpa, um rio Tubarão, um rio da Madre limpo, é melhor do que você ter um valo sujo hoje, né? Não, tudo bem, mas o valo limpo não vai trazer essa água para invadir aqui, né? Não, mas aí a gente tem sequências, né, de obra. Nós precisaríamos, primeiro, de uma elevação desse dique, dessa parede, para conter essa água que está no Rio Tubarão. Correto. O primórdio seria uma dragagem e uma limpeza do desassoreamento do Rio Tubarão. Tá, enfim, esse é o primórdio. Beleza, então a gente precisaria de uma elevação do dique. Tá bom. A gente precisaria da criação de uma comporta numa das pontes que tem ali da Madre. Porque essa elevação do rio faz a pressão da água entrar e encher a Madre. E ali tem uma comporta pelo ali naquela, fundo, uma comporta ali. E a limpeza do rio da Madre, a manutenção dela. Então a gente tem uma comunidade que está gritando em alta voz há muito tempo e não é ouvida. Entendeu? Então, assim, se preocupa com o centro da cidade. Tudo bem, mas isso faz parte da cidade. Nós temos produtores rurais, nós temos pecuaristas, nós temos uma associação do Campo da Eira com mais de 1.000 sócios. Peraí, então a gente precisa de atenção naquilo. Nós temos 4 vereadores para lá. E então a gente precisa de uma necessidade emergencial para isso. Não dá para fazer isso aqui agora, desassoreamento? Tudo bem, vamos fazer uma limpeza, uma dragagem do Rio da Madre. Vamos. Existe um estudo da Tubarão Saneamento que está sendo feito há 4 anos da qualidade de água, mas até agora ninguém fez nada. Então, peraí, a comunidade está aqui. Nós estamos aqui em nome da comunidade da Madre, pedindo assim, pelo amor de Deus, autoridades... políticos de Tubarão. Parem. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Nós estamos aqui pedindo ajuda. Nós sabemos que existe uma burocracia, que existe uma sequência, mas existe algo emergencial. Eu até vou ser mais incisivo. Vocês querem tanto essa obra quanto talvez mais do que qualquer pessoa nessa cidade. Mas com certeza. Eu trabalho como corretor de imóvel, né? Então, assim, nós negociamos áreas ali. Imagina a valorização local dessa obra. Vocês querem tanto essa obra como qualquer um outro. Só que vocês estão fazendo um apelo em cima não de achismo, mas em cima de estudo aprofundado de entidades. Não é achismo, são fatos. Você está na tela com fatos. Eu estou colocando. A imagem que nós pegamos, nós da Rádio Cidade, nós do Portal SC Todo Dia, pegamos ocasionalmente... Sim. Porque nós estávamos lá, o Thiago Gaules e nós e a comunidade no grupo falando de forma geral. Quando vocês ontem fizeram o contato, eu coloquei aqui como se eu tivesse... eu pensei assim, pronto, já satisfiz ele lá, coloquei as imagens que ele queria. Só que eu saí aqui na minha redação, já estava o produtor ali conversando e já estavam os repórteres se escalando. Eu digo, vocês vão, nós vamos lá para Madre, o negócio é mais sério do que se pensava. Mas com certeza. E aí eu fiquei pensando, gente, olha que loucura que eu pensei comigo, né? Ele conseguiu sensibilizar o pessoal para ir lá ver de Não foi foco. Só vocês, Milton. Ontem, assim, ó... Não, e aí houve uma repercussão, né? A gente precisa, assim, ó... A partir do momento a comunidade unida, ela tem força. A comunidade unida, ela tem força. O político sozinho, ele vai precisar da força da comunidade. Exatamente. Então, assim, a comunidade da Madre está reunida para que ela possa ser vista. Ouvida. E que ela possa ter a necessidade dela atendida. 4, 5 bairros da cidade, né? Não o que aconteceu foi o seguinte, em cima de imagens que nós proporcionamos, que outros canais também depois atrás foram vai no embalo, porque é uma imprensa, como diz outro, pauta outra, né? Um órgão pauta o outro, o pessoal foi atrás e nós conseguimos ter essa repercussão que nós temos hoje.
inclusive com milhares de pessoas aqui acompanhando, e eu observo isso, que gradativamente as pessoas vão vindo aqui para as imagens porque querem ver o que está acontecendo. Eu peço que tu coloque de novo essa imagem aí, meu querido. Aquela primeira, aquela grande, que mostra tudo alagado, porque eu acho que ela é a icônica e que mostra o seguinte: pro povo de Tubarão que tá esperando essa Ageu Medeiros e tá lutando por ela. Não, eu gostaria que ninguém fosse dizer, 2 caras da Madre foram lá, né? Dois empresários, empreendedores, criadores de gado, foram lá e queriam ser contra a estrada. Vocês não estão sendo. Não, ao contrário, totalmente vocês são a favor. A favor da estrada. Isso fique bem claro. O Thiago, isso é desenvolvimento local? O Thiago e o Eduardo estão aqui. Tá aí, ó. Essa é a situação. O que vocês estão vendo lá à esquerda é Capivari. A área de Capivari toda alagada já. A área de Tubarão só não está alagada porque existe uma contenção da estrada. A estrada é a contenção. Esse dique natural. O problema é que essa estrada, num trecho de 5 km, ela é facilmente absorvida pela água. Ela precisaria ser elevada em torno de 2 metros. E essa realidade a gente não tinha até 2022. Entendeu? Ela veio depois de 2022. Da obra. Então a gente tem vídeos, tem tudo mostrando isso. Isso aí acontece. Essa região toda, pela dinâmica da geografia, essa realidade de enchentes e tudo mais era a realidade da vida toda da Madre, toda aquela região, até 74. Tá. De 74 em diante, nunca mais. Porque não existiu. Porque se construiu. Não natural, né? Construído, né? Então, né? Se fizeram um dique que foi naturalmente transformado em estrada, e depois a gente começou a ter, então, a deteriorização desse dique. Né? Porque agora querem fazer uma estrada em cima do dique deteriorado. E aí agora nós estamos voltando, nós estamos agora sem o barranco e sem a cota de proteção lateral, que a gente precisa fazer esse dique emergencial, a gente está voltando na realidade, nesse ponto aqui, de 74, de antes de 74. Então, nas 74 ninguém ia imaginar de fazer uma rodovia asfaltada em cima de um banhadão como era, né? Se fizer do jeito que está aí, nesses 5 quilômetros ao menos que vocês estão citando, vai ser isso, vão construir em cima do banhadão. Não, na verdade assim, o banhadão tá sendo feito o tratamento subsolo, as camadas de pedra, tudo não tem problema. O problema é que a cota da estrada não segura. Então a gente precisa um dique lateral. Esse dique quem vai fazer são as prefeituras. A gente precisa que as prefeituras metam a mão e façam, entendeu? A própria escavação, você está vendo aqui que tem uma valagem lateral, Milton? Sim, então assim, hoje o próprio trabalho de uma escavadeira, tá? Afundando esse valo lateral aqui. Aqui você tem um acúmulo de água. Esse aqui esse valo lateral aqui, bem aqui tem o valo lateral. Aqui, a própria retirada de material disso aqui sendo colocado ali, ó, próximo à cerca, tá? Ela vai fazer um dique natural. Sim. Só que a estrada vai ficar ao contrário. Então, numa probabilidade dos próximos anos de uma chuva, a elevação da água vai danificar a estrada. Olha aqui embaixo, o dique natural feito pelo material retirado do valo já está maior do que a própria estrada. Está fazendo uma contenção. Então, a nossa intenção é defender o quê? A comunidade. E para isso a gente está aqui para pedir ajuda Tiago e Eduardo. Eu espero que vocês saiam daqui satisfeitos com o que a gente pôde expor. E nós esperamos esperamos que os secretários e as máquinas estejam a caminho para que a gente possa atender a comunidade e todo mundo ficar contente. Vocês já pediram isso já? Essa é a nossa intenção. A ideia ali agora é ao menos recuperar aquele trecho de estrada para o pessoal poder passar. Mas não pode tirar do radar que tem que fazer esse dique. Sem o dique é melhor nem fazer o asfalto naquele trecho ali. É isso que a questão é que assim, como é que a gente vai se manter vivo nos próximos 1 ou 2 ou 3 ou 5 anos até que o dique esteja pronto? Porque na próxima chuva, se der mais do que 3 metros, ontem deu 3,02 no centro aqui pelo site da Plantar. Já alagou lá. A água chegou na metade da Ageu Medeiros. Nas últimas enchentes aí do ano passado, de 2022... a água bateu 5 metros e pouco. Se tivesse assim lá hoje, já estaria passando com quase 2 metros em cima da pista por 5 quilômetros. Ou seja, vai estragar a pista tudo. Não adianta vai estragar a pista e vai acabar com toda a população. Não vai acabar com toda a região. As propriedades vão quebrar, as pessoas vão sair, vão embora, os imóveis vão perder valor. Você está falando de um nível de água que vai tomar a comunidade. Então, um nível de 2 metros em cima da Ageu Medeiros representa 4 metros de altura lá no bairro. Pena que eu não tenho tempo para ficar aqui. Nós precisamos de mais atenção de geral na comunidade. Te agradecemos a oportunidade. Uma coisa é certa, tá aberto. Pode conversar com a nossa produção. Vocês voltam aqui a hora que quiser, amanhã, depois. Vamos bater nisso. Agora nós vamos começar a trabalhar em cima disso. E vamos voltar com certeza. Se é para parar então a obra nesse trecho e deixar assim, sem asfalto, eu defendo essa tese. Esperamos que a coisa aconteça, porque pior é fazer a rodovia e daqui a pouco ter que restaurar tudo porque a água vai destruir. Mas é o que vai acontecer. E o que vocês estão com
com muita responsabilidade, alertando aqui o que vai acontecer, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Valeu. São 9h05, eu estourei uns 2 minutos aqui, mas não tinha como evitar isso. Quero agradecer a participação e também aqui, é óbvio, quero agradecer, além da participação do Thiago Gaules e do Eduardo Barreiros, quero agradecer a audiência maciça das pessoas. Já tem milhares de manifestações aqui, que eu acho que daqui a pouco eu vou poder falar quais são essas manifestações. Eu vou no próximo intervalo, porque agora a gente tem que chamar aqui os nossos patrocinadores e agradecer a presença deles nessa segunda edição que está se encerrando. Rede de Postos Premier, quem busca o melhor merece Premier. Além do combustível de qualidade, tem as lojas de conveniência espalhadas pela região. Gran Palazzo Centro Pet, serviços especializados em banho, tosa, consultas veterinárias. Rua José Amâncio Gomes, Humaitá de Cima, Tubarão. Telefone WhatsApp é o 991888717. Graduação Multi-Unesc, cada dia uma nova experiência. Unesc também é nossa, é do sul de Santa Catarina. CDL Tubarão, as melhores ferramentas para análise de crédito, líder do mercado brasileiro. SPC e Serasa Nacional, só a CDL Tubarão tem. 3626-2022. JB Materiais Elétricos, o Boteguinha, Rua Altamiro Guimarães, em Tubarão. Pensou em comprar materiais elétricos? Procure o Boteguinha. Funerária Império, com suas capelas e plano de assistência familiar Santa Rita. Empresas unidas para proporcionar alto conforto para sua família viver a jornada da despedida. E Casa do Construtor, aluguel de equipamentos, telefone 3199-0295. Vamos ao intervalo, vem aí o Redação EC, todo dia, edição das 9. Eu volto logo depois com a terceira e última edição do Notícias da Cidade. Tem muita coisa interessante. Inclusive, eu vou abrir debate daqui a pouco com os ouvintes, até porque tem muita gente aqui opinando sobre esta realidade que a maioria ficou aqui de boca aberta dizendo, bah, o que é que estão fazendo com a madre? Então, um minuto só que a gente vai voltar a esse assunto já na terceira edição. Fique ligado.